Capítulo 22 Nascimento do Azarão. Agau. Zhao Feng soltou um suspiro enquanto se sentava. Zhao Feng era um azarão que apareceu nas lutas de grupo. Usando apenas suas artes marciais nível básico, ele derrotou todos em seu caminho. Mesmo Zhao Shengang, que estava classificado em sétimo entre os discípulos externos, tinha perdido. Eu me pergunto como os outros grupos estão indo. Os olhos de Zhao Feng examinaram os outros grupos. As preliminares foram divididas em 10 grupos diferentes, com cada grupo tendo uma mistura justa de discípulos fortes e fracos. Além de Zhao Feng, havia muitos outros que tinham vencido 20 partidas seguidas, então eles também foram capazes de avançar direto para a próxima rodada. O mais rápido deles foi Zhao Yijian do segundo grupo. A espada de Zhao Yijian era extremamente rápida, antes que seus oponentes pudessem reagir ela já tinha chegado à sua garganta. Em termos de velocidade para entrar na próxima rodada, Zhao Yijian foi ainda mais rápido do que Zhao Yui. Entre os discípulos externos, apenas os 3 primeiros, Zhao Yufei, Zhao Yui e Zhao Yijian, são capazes de me ameaçar. A idade de Zhao Yui era um pouco maior, de 17 anos, e seu corpo musculoso parecia extremamente grande. Punho vento reverso. Um discípulo do Rank 3 lançou seu ataque em Zhao Yui, mas este último nem sequer se moveu. O quê? A testa do discípulo começou a suar. Que defesa! Zhao Feng ficou um pouco chocado. O poderoso ataque de um Rank 3 não pode nem mesmo ferir Zhao Yui. Zhao Yui deve ter treinado em uma habilidade de fortalecimento corporal de nível elevado para permitir que sua defesa ultrapasse os danos tratados pelo mesmo rank. Pelo menos, Zhao Feng não podia aguentar os golpes de um rank 3 com apenas seu corpo. Se foi dito que Zhao Yijian era o mais rápido e explosivo, então Zhao Yui era o oposto. Ele era lento e sua defesa era impenetrável. Zhao Yufei usou suavidade para vencer a dureza. Ela casualmente acenava com a mão e derrotava o oponente. Cada movimento dela parecia impecável. Ela usava um manto roxo e sua beleza era excelente. Aqueles que a observavam tinham uma sensação refrescante. Quem é ela? Para ter a força de um quase artista marcial em uma idade tão jovem. Mesmo alguns dos discípulos internos foram atraídos por Zhao Yufei. Ela é linda e talentosa ao mesmo tempo. Quando pessoas como ela entrar para os discípulos internos, não teremos nenhuma chance. Ela ainda é muito nova. Mais 2 anos e ela pode ser comparada com a mais linda garota da cidade Pluma do Sol, Qiu Mengyu. Até certo ponto, mais pessoas se concentravam nela do que em Zhao Yui e Zhao Yijian, que estavam em primeiro e segundo lugar. Isto foi principalmente devido à sua beleza e talento. Logo os 10 grupos, cada um deles tinha uma pessoa a vencer 20 partidas seguidas. No primeiro grupo Zhao Yui, segundo grupo Zhao Yijian, terceiro grupo Zhao Yufei, quarto grupo Zhao Gan, quinto grupo Zhao Guang. Todos eles estavam classificados entre os 10 melhores discípulos externos. No entanto, houve uma pessoa inesperada do grupo 7. Zhao Feng era um azarão que apareceu do nada e tomou o lugar de Zhao Shengang. Tirando essas 10 pessoas, não houve muitos outros que ganharam 20 partidas seguidas. As lutas de grupo continuaram até que restaram apenas 10 pessoas em cada grupo. Em apenas um dia, havia agora um total de 100 discípulos restantes. Estes 100 eram a elite dos discípulos externos. No segundo dia,
as 100 pessoas se reuniram novamente no campo marcial do céu. Tendo descansado por uma noite, Zhao Feng se sentiu muito enérgico. Ele descobriu que esses combates haviam ajudado a aumentar seu cultivo até certo ponto. Hoje vamos entrar na segunda rodada de eliminação. Todos vocês são as elites dos discípulos externos, mas hoje, metade de vocês serão eliminados, restando apenas 50 de vocês para entrar no torneio final. Aqui estão as regras, uma voz soou em todo o campo. Os 100 participantes prenderam a respiração enquanto escutavam as regras. O ranking foi feito sob o sistema de pontos. Todo mundo começaria com 1 ponto e cada partida que ganhasse aumentaria seu ponto por 1, e com cada perda, 1 ponto seria reduzido. Finalmente, as 50 pessoas com mais pontos lutariam contra os discípulos internos. Comece. A voz do juiz soou. Número 144 contra o número 26. Número 73 contra o número 429. As 10 diferentes arenas tinham lutas. Muitos admitiriam a derrota se vissem que seu oponente era demasiado forte. Por exemplo, Zhao Yui e Zhao Yijian, seus oponentes admitiram a derrota assim que os viram. Eles preferem conservar sua força para a próxima rodada. Número 188 contra o número 169. Finalmente foi a vez de Zhao Feng. Seu oponente era um jovem de rosto escuro do rank 2. Eu admito a derrota. O jovem de rosto endurecido viu que era Zhao Feng, então ele se rendeu imediatamente. Zhao Feng ficou um pouco atordoado. Os jovens de rosto endurecido estavam no mesmo grupo que Zhao Feng durante a primeira rodada, mas nunca trocaram golpes. Assim, Zhao Feng ganhou seu primeiro ponto e sua contagem subiu para 2. Logo Zhao Feng encontrou seu segundo adversário. Desta vez, seu oponente era uma menina de rank 2. Eu sei que você é forte, mas eu não vou admitir a derrota. A menina de roupas simples cerrou os dentes. Enfrentando esse tipo de mulher fraca, alguns a deixariam ganhar de propósito. Punhos de ferro flamejante. Um simples soco mais uma vez apareceu e lançou a menina 6 metros para trás. Um movimento, rápido e simples. Zhao Feng não queria perder tempo porque o adversário era muito fraco e não iria ajudá-lo a melhorar. Eu perdi. A garota sentiu-se decepcionada enquanto se afastava. HMPH. Intimidando meninas fracas, o que é tão legal nisso? Blues, certo ele, se um oponente é fraco, não importa se é homem ou mulher, deve acabar rápido. Assim dá para aqueles derrotados criar mais força de vontade e superar isso. Espere até eu te encontrar em uma luta, eu vou vingar a irmã Shin. As ações de Zhao Feng fizeram com que alguns jovens o olhassem com desdém. Número 188 venceu. O juiz olhou elogiosamente a Zhao Feng. As próximas lutas foram muito fáceis. Os pontos de Zhao Feng continuou a subir. Desisto. Eu admito a derrota. Punhos de ferro flamejante. A maioria dos oponentes de Zhao Feng desistiu, mas os que não, eles perderam instantaneamente. A força desse garoto provavelmente alcançou o nível de um quase artista marcial. À medida que mais partidas aconteciam, mais e mais pessoas começaram a entender sua força. Zhao Feng não se esquecia de prestar atenção em Zhao Yui e Zhao Yijian. Ao mesmo tempo, na terceira arena. Rápido. Veja. É Zhao Yijian vs Zhao Gan.
Zhao Feng se virou para ver que os dois já estavam trocando golpes. O segundo e o quarto mais forte dos discípulos externos lutando facilmente ganhou a atenção da multidão. Estas duas pessoas estavam classificadas entre os 5 primeiros e originalmente a sua força não tinha muita diferença. 10ª alteração da víbora. Gritou Zhao Gan enquanto ele torcia e girava no chão como uma cobra. Ele era tão ágil que conseguiu esquivar da espada de Zhao Lijian muitas vezes. Zhao Feng ficou ligeiramente surpreso como a força Zhao Gan aumentou muito desde seu encontro no mês passado. Ele também havia treinado as 13 alterações da víbora para a 10ª alteração, o que significava que ele agora tinha a força de um quase artista marcial. A força de Zhao Gan estava no mesmo nível que Xinfei da floresta nuvem do céu. Embora você tenha melhorado muito, você ainda vai perder para mim como de costume. Zhao Lijian disse enquanto ele aumentou sua velocidade mais uma vez. É a habilidade de nível elevado Espada Correnteza Fria. Esta é uma habilidade extremamente difícil de treinar. Alguém gritou. A espada de Zhao Lijian se tornou rápida e mais rápida. Zhao Gan foi capaz de esquivar-se no início, mas como o tempo passou, ele foi capaz de esquivar cada vez menos. Logo algumas marcas de corte apareceram em seu corpo. Vitória de Zhao Lijian. O juiz parou a luta como eles queriam que Zhao Gan prosseguisse para a próxima rodada, bem como ele também estava muito ferido. Neste momento, as costas de Zhao Gan estavam cheias de suor frio enquanto olhava incrédulo para Zhao Lijian. Como você fez isso? Zhao Lijian usou menos de 10 movimentos para derrotar Zhao Gan. A força de Zhao Lijian é tão forte. Um dos discípulos da seita de Zhao exclamou. Zhao Lijian e Zhao Gan lutaram antes, mas naquela época a luta durou por um longo tempo, com eles trocando mais de 100 golpes, mas agora ele só precisava de 10. A força de Zhao Lijian provavelmente pode ser comparada a Zhao Yui agora. Alguns adivinharão. Zhao Lijian e Zhao Yui. O forte de um era o ataque, enquanto o outro era a defesa. O que aconteceria se estes dois se encontrassem? Muitos estavam esperando pelo encontro. Zhao Lijian e Zhao Yui eram dois fortes candidatos para o título de discípulo externo mais forte. Zhao Yufei também não tinha perdido. O rosto de Zhao Feng permaneceu calmo enquanto olhava. Ele já venceu 44 partidas seguidas. No entanto, neste momento ele encontrou um oponente poderoso. Era Zhao Guang, que estava classificado em 5º lugar dos discípulos externos. Zhao Guang também tinha mais de 40 pontos e a única luta que ele perdeu foi contra Zhao Yui. Garoto. Sua sequência termina aqui. Zhao Guang riu feliz. Muitos olhavam com entusiasmo para Zhao Feng. O 5º colocado Zhao Guang foi o adversário mais forte que ele tinha enfrentado até agora. Sua força dificilmente entra no nível de um quase artista marcial. Zhao Feng disse calmamente. Sério? Então eu vou ter um gostinho de provar as habilidades que você tem além das artes marciais nível básico. Os olhos de Zhao Guang brilharam. Chua. Assim que terminou de dizer suas palavras ele se moveu para o lado de Zhao Feng. Que velocidade! Zhao Guang e Zhao Yufei são ambos conhecidos por seu trabalho de pés. A velocidade de Zhao Guang fez muitos da multidão elogiá-lo. Um concurso de velocidade. Zhao Feng olhou zombeteiramente para Zhao Guang. Chua. Quando a palma de Zhao Guang estava prestes a atingir Zhao Feng, o alvo desapareceu sob seus olhos.
Era como se sua mão cortasse Zhao Feng no ar. Isso é péssimo, pensou Zhao Guang. Os discípulos abaixo olharam para a cena. Muitos que reagiram rapidamente e olharam atrás de Zhao Guang. Punhos do dragão furioso. Zhao Guang só sentiu algo vir em suas costas. Pá! Zhao Guang instintivamente tentou bloquear o golpe, e conseguiu fazê-lo, mas então ele sentiu uma furiosa força dominá-lo. Bum! Zhao Guang voou alguns metros e quase caiu. Que tipo de habilidade ele aprendeu para que sua velocidade fosse tão rápida? O coração de Zhao Guang tremeu em choque.